De volta com o nosso Você Bonita, hoje falando dos mitos e verdades da bronquite. Gente, presta atenção, manda perguntinha, quem tem criança em casa, eu sei a angústia de vocês que eu também tenho. Então convidamos o pneumologista, a doutora Eli Fis, e a gente já começa falando do quadro, né? O que é o quadro de bronquite, e você já quer falar um pouquinho da asma também, né? Sim, acho que uma grande dúvida é exatamente qual nome usar. Uhum. Todo mundo chama bronquite, bronquite, bronquite. Não, na realidade o nome correto é asma. Existe um mito em cima do nome asma. As pessoas não gostam. Ah, mas doutor, eu sou asmático. Não, você tem asma. A bronquite, na realidade, é uma doença pulmonar, é uma doença dos brônquios, mas ela tem uma fisiopatologia, então ela acontece por motivos diferentes, tem uma evolução diferente. Tá. Então, tudo que todo mundo normalmente, meu filho tem bronquite, eu tinha bronquite desde criança, não. Isso chama asma. Então, meu filho tem asma, tenho asma desde criança, ou adquiri asma quando era adulto. A asma é uma inflamação crônica do pulmão, então uma inflamação crônica dos brônquios. Tem várias causas diferentes, tem gente até que fala que são muitas doenças em uma só. Eu particularmente acredito nisso. Então você tem uma graduação, vários fatores. Tá. A bronquite, você pode ter a bronquite aguda e a bronquite crônica. Uhum. Então a bronquite aguda, quando nós temos algum resfriado, nós temos alguma doença infecciosa, isso vai ter uma bronquite aguda. Você vai ter tosse, pode ter secreção, pode ter catarro, alguns dias que vão acontecer, em 3, 5, 7 dias resolve. É uma coisa pontual. Pontual. Tá. E você tem a bronquite crônica. O que é a bronquite crônica? A bronquite crônica é a doença decorrente do hábito de fumar. Então a bronquite crônica é decorrente do tabagismo. Então, a bronquite crônica e o enfisema pulmonar fazem parte de um complexo de doença que a gente chama de DPOC, isto é, doença pulmonar obstrutiva crônica. Que também não é a asma. Não tem nada a ver com asma. Ok. Então, a asma é o que todo mundo chama de bronquite. Então, só que em vez de vamos chamar bronquite de asma, então vamos chamar de asma. A asma é uma doença muito mais comum, ela é uma doença extremamente prevalente. Então, isso quer dizer... É uma doença que acomete cerca de até 20% da população, dependendo da faixa etária. Uau. E aí a gente, já aproveitando, né, esse gancho aí falando da questão da asma, a gente pode dizer que tem controle, então, mas não tem cura para o paciente que tem, então, uma asma desde a infância, não tem cura, ou tem? Exatamente isso, a asma não tem cura. Então, a gente vê no dia a dia, a gente atende tantos pacientes há tantos anos, eu particularmente há quase 40 anos atendendo pacientes, muita gente acaba chegando buscando a cura da asma. A asma não tem cura, infelizmente, ainda não tem cura. Existe controle. E a asma também tem a sua história natural. Então, por exemplo, óbvio, a incidência maior da asma é na infância. Quando vai chegando na adolescência, pós-adolescência, existe uma remissão ou diminui muito, significativamente, diminui o número de crises. Tá. E a pessoa acha, curei da asma. Não, a asma está lá, está presente. Perfeito. E mais adiante, na quarta, quinta, sexta década de vida, a qualquer momento ela pode voltar, dependendo de vários fatores desencadeantes ou não. Tá aí, eu vou dar um tempo, então vocês vão mandando perguntinhas no @VocêBonitaTV, podemos abrir então para a questão da asma, que é tão importante quanto falar dos quadros aí pontuais de bronquite. Vamos começar com os nossos mitos e verdades? Não, a gente tem um ilustra antes. Vamos mostrar o que acontece? Então, a gente tem uma... Tá. Deixa eu mostrar esse primeiro da mesa, porque tá muito legal. Como aqui a gente fala de alimentação de uma forma também lúdica, o primeiro ilustra, meninos, vou pedir para vocês mostrarem aqui na mesa, olha lá. Os brônquios estão representados, então, pelo brócolis. Olha lá, que bonitinho que ficou isso, doutor. Isso é para a gente ter uma ideia que é bem parecido, né? Exatamente isso. Nós, inclusive, tecnicamente, falamos em árvore brônquica. Ah, que legal. Então, eu acho que a ilustração veio bem a calhar. Eu tudo, gente. Peraí. Eu levantei para ajudar. Você fez uma lobectomia, você tirou um lobo do pulmão. Pronto, eu vou deixar aqui, vocês já conseguem ver melhor, ó, pronto. Pega desse ladinho que aqui tá perfeito. Então, aqui nós temos a glote, as cordas vocais aqui, descendo pela traqueia. Acho que vai ter que ser... Aí, agora sim. E agora indo para os brônquios principais. Então, aqui está um brônquio direito, o brônquio principal esquerdo, e aqui
é como as ramificações, o brócoli, é como se fosse a bifurcação dos vasos. Eu acho que aqui, inclusive, está bem ilustrado. Aí, ó, que legal. Então, é como se cada brônquio vai descendo e vai se dicotomizando, isto é, ele vai ramificando. Então, isso até chegar nos alvéolos. E o que acontece, doutor? Ele inflama? Isso. Então, o ar vem, como estamos vendo, o ar vai descendo pelos brônquios e chegando até o alvéolo, que seriam essas áreas arredondadas. Nesse alvéolo, o que vai acontecer? Que é uma das funções principais do pulmão, que é a troca gasosa. Então, o oxigênio entra para dentro do organismo, vai para o sangue, e o gás carbônico é posto para fora. Tá. Quando nos quadros de asma, bronquite, nos quadros de inflamação, o que nós vamos ter? O que está sendo ilustrado agora. Então, na parte de cima, nós estamos vendo um brônquio normal. Então, um corte, então nós estamos cortando o brônquio e vendo como que é uma estrutura normal. A estrutura abaixo, então aquela outra área que está com o amarelo e o vermelho, como se fosse um cano cortado no meio, isso é o brônquio inflamado. Então, esse brônquio inflamado, ele produz secreção. É uma das maneiras de se defender. Tá. Então, o nosso pulmão, o nosso brônquio, ele se defende dessa forma, fazendo mais secreção. Então, essa secreção, a gente acaba tendo como sintoma a tosse, que é para eliminar essa secreção, e o catarro, que é a secreção que foi produzida. Tá, mas nem bronquite, nem asma são autoimunes. Não. Que é completamente diferente. Aí as doenças autoimunes, elas acometem principalmente o parênquima pulmonar. Então, o pulmão, aquelas áreas que nós vimos como alvéolos, aquela área que é a área mais comprometida em doenças autoimunes ou outras doenças sistêmicas chamadas. Tá aí. Vamos começar então com o primeiro mito ou verdade. Já tem perguntinhas do público, aproveitem, a gente está ao vivo, @VocêBonitaTV. Primeira então, na tela, mito ou verdade? As crises de bronquite podem ser causadas por vírus e por outros fatores, como pó, fumaça de cigarro e até poluição. Perfeito, verdade. Verdade. Absoluta verdade. Então, existem vários desencadeantes das crises. Então, você ter asma ou não é uma questão até de genética. Você tem o fator hereditário que você pode desenvolver ou não a asma, ou popularmente a bronquite. Tá. Fatores que desencadeiam crise, infecções virais. Por isso que nessa época do ano nós temos muita gente, inclusive internações graves por causa de crises de asma desencadeadas por infecções virais. A poluição, a fumaça do cigarro, o ambiente com cigarro, especialmente para crianças, é terrivelmente maléfico. Então, há muito tempo nós sabemos que crianças que um dos pais fuma tem de 5 a 10 vezes mais chance de ter quadros de doenças respiratórias. Juro, olha que interessante, mesmo que não fume tão próximo, enfim, que esteja distante da criança, mas que o ambiente às vezes fica prejudicado por um tempo. O ambiente, isso é o que a gente chama de fumo passivo. O ambiente, hoje até tem pessoas que falam quase que não fumo secundário, até terciário. A pessoa fumou no ambiente, aquilo depositou, a fumaça depositou no chão, a criança vai brincar e acaba tendo contato. Olha isso. Da mesma maneira. Importante então, o fumo é absolutamente... E é dramático, o tabagismo é dramático para quem fuma e para quem convive ao redor. Tá aí. Vamos para um próximo mito ou verdade. Olha lá. A bronquite nunca regride. A bronquite aguda é um quadro agudo e pontual. A asma, popularmente chamada de bronquite, não. Ela não regride, ela não cura, só que ela tem períodos de remissão. Tá. Então, e isso acabou confundindo muita gente. Eu já curei da asma, curei da bronquite, nunca mais tive. Vários estudos mostram que mesmo o indivíduo, a pessoa com asma, mesmo no período de remissão, está 5, 10, 20 anos sem nenhum sintoma.
Se biopsiássemos um pedaço do brônquio, a inflamação está lá. A inflamação da asma está presente. Só que está sem a crise, sem um quadro de crise. Exatamente isso. E às vezes a crise é muito leve, a pessoa tem o paciente tem um comparativo de quando ele tinha crises muito acentuadas e muito próximas. E agora é uma vez por ano, só quando tem infecção. Não, agora não tenho mais bronquite, não tenho mais asma. E só aí quando tem infecção. Descuida, né? Aí Acaba descuida. descuidando. Eu vou deixar duas perguntinhas importantes. A primeira, vou fazer aqui, aproveitando também que a gente está falando desse aspecto. A gente sabe que essa época do ano é uma época difícil. E pense, doutor, daqui a pouquinho você me diz se tem algumas dicas para as mães e até, claro, para a questão aí das pessoas na fase adulta que sofrem com o problema, se tem como a gente se prevenir um pouquinho, já sabendo que é um momento que as coisas vão piorar e que as crises podem ter um início, né? Então, se tem algo que a gente possa fazer que pode ser uma prevenção. O que a gente, né? O que está ao nosso alcance nessa questão? E vou deixar uma pergunta do público também. Quem escreveu para a gente na tela. Obrigada, Val, um beijo. Então, qual a diferença de bronquite e bronquiolite? Excelente pergunta, muitas mães sofrendo com os bebezinhos internados de bronquiolite. Muito boa pergunta. Pode, doutor. Excelente pergunta e muito frequente nessa época do ano. A bronquite, como eu já tinha mostrado antes, vai atingir principalmente os brônquios de calibres maiores. Quando vai havendo a bifurcação dos brônquios, vai chegando numa área, numa região muito mais estreita, que nós chamamos de bronquíolos. Uhum. A bronquiolite é a inflamação exatamente desses bronquíolos. Então, os dá para mostrar aqui no brócolis? Será? Acho que dá sim. Acho que der para mostrar para cá. Então, seriam esses mais periféricos aqui. Os bronquíolos bem pequenininhos, chegando perto do que seria os alvéolos. Tá. Então, aí é a bronquiolite. A bronquiolite é muito comum em crianças pequenas. Tá, retomando aqui, isso. Aí. Então, a bronquite acometeria esses brônquios aqui, principalmente os brônquios maiores, e a bronquiolite, esses bronquíolos menores. E doutora, é uma questão, é bacteriana, é sério, né? A bronquiolite, principalmente viral. É o vírus sincicial respiratório, que é o principal causador da bronquiolite, especialmente em crianças. Uau. O vírus sincicial respiratório em adultos, ele causa sintomas muito parecidos com resfriado. Tá. Só que nós temos tido ultimamente alguns casos, eu já tive alguns casos, paciente grave, internado, adulto, com um quadro pulmonar decorrente do vírus sincicial respiratório. Uau. Então, mas o sincicial respiratório, ele é o principal causador da bronquiolite, especialmente em crianças. O tratamento precisa ter muita paciência, porque a criança sofre, tem falta de ar, chiado no peito, tosse, e muitas vezes é broncodilatador, corticoide, corticoterapia e uso de oxigênio até se necessário. Porque no antibiótico não vai adiantar, já que é viral. Exatamente eu achava, na minha cabeça, era algo bacteriano, mas não é viral. Por isso que tem tanto sofrimento, né? A questão do vírus, ele tem o tempo dele, né, doutor? Exato. E o que pode acontecer muitas vezes é uma infecção bacteriana secundária. Entendi. Que cai a imunidade e está muito inflamado o pulmão. Entendi. E a bactéria, vamos dizer, aproveita e causa a sua infecção. Ai, meu Deus. Mamães de plantão, a gente sofre, né? Nessa época não é fácil, não. Tem mais... eu deixei uma minha. O doutor vai responder, a gente já coloca mais uma do público. Tem como prevenir? Então, tem algo que a gente possa fazer para encarar esse período do ano de uma forma mais segura, entre aspas, né? Porque tem coisas que não dá para a gente prever, né? Sem dúvida. Tem muita coisa que pode ser feita. Eu acho que uma das primeiras atitudes tem que ser tratar adequadamente, fazer a prevenção da asma adequadamente. As pessoas morrem, eu tenho pacientes que têm muito medo de usar corticoide inalado porque tem cortisona, porque a cortisona não precisa ter medo. Pode usar e deve ser usado. Isso é uma das melhores prevenções. Então, os pacientes com asma, que têm crises, que estão dentro dos critérios elegíveis para serem tratados, isto é, pacientes que têm sintomas suficientes ou
Processo inflamatório que a gente caracteriza por alguns exames que precisa usar a medicação. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa muito importante, fazer prevenção das infecções. Como que se faz prevenção de infecção? Vacina, não existe outra maneira. Verdade. Então, a vacina antigripal é de extrema importância. Existia um mito sobre a vacina antigripal, que na realidade são todos mitos, mentiras. A vacina antigripal mudou significativamente o número de infecções respiratórias, principalmente em adultos. E isso tem que ser levado para todas as faixas etárias. Verdade. Então, essa é a prevenção. Verdade. Uma outra coisa que eu recomendo, nessa época agora que está para chegar, o outono um pouco mais frio e o inverno, as pessoas costumam fechar as casas. Não feche. Feche de noite, lógico, mas arejar o ambiente, arejar a casa, janelas, portas abertas, deixa ventilar para que não se acumulem bactérias, vírus, porque a transmissão é feita pessoa a pessoa. Então, deixa o espaço arejado, limpe bem, não é varrer, não deixa a poeira levantar. Aspirador, pano úmido para limpar os pisos. Então, deixa o ambiente limpo, deixa o ambiente saudável, pratique exercícios físicos, nada de, não, agora é inverno, não vamos fazer mais nada. Então, uma boa medicação preventiva, vacinação, exercícios físicos, uma boa hidratação, que como a gente ilustrou antes, a secreção, se ela ficar muito espessa dentro dos brônquios, fica com dificuldade de eliminar. Muita gente acaba pegando e usando um xarope, um expectorante, é a pior coisa que vai fazer, né? Porque o expectorante vai inflamar mais ainda o brônquio. Olha. Então, uma boa hidratação e uma recomendação que eu acho assim de extrema importância, não faça automedicação, não faça uso de remédios por conta própria, nunca, jamais. Procure o auxílio médico e no início de sintomas de uma crise, procure o seu médico, procure um pronto atendimento, procure o recurso médico disponível para você. Não deixe para gastar, vou ver se melhora sozinho. Não, esse é o caminho para crises tornarem-se graves. Tá certo. Mais perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Jordina, um beijo. Gostaria de saber se a bronquite infantil volta a se manifestar na terceira idade. Excelente pergunta novamente. É o que eu digo, se a bronquite infantil, na realidade, vamos chamar de asma. Então, a asma tem o seu curso natural. Então, 70% a 80% dos pacientes com asma na infância ou até na adolescência acabam entrando em remissão dos seus sintomas. E mais adiante, na terceira ou quarta década de vida, os sintomas podem reaparecer e reaparecer da mesma maneira que eram anteriormente, ou os sintomas podem voltar mais brandos, mais intensos, isso é indiferente. Mas sim, volta. Pode voltar. Por que pode voltar? Porque nunca foi embora. A inflamação está presente. Infelizmente, a asma não tem cura. Manter, então, os tratamentos, os exames, ir ao médico sempre, mesmo que esteja fora de crise, exatamente fundamental. Isso. Né? Não é achar, tá tudo bem, então não apareço mais. Exatamente. Tem que continuar passando em consulta. Vamos colocar mais perguntinha. Olha lá, daqui a pouquinho a gente fala de alimentação, né? Sempre. Vamos relacionar tudo com a alimentação. Será que tem relação? Vamos ver quem escreveu pra gente. Obrigada, Valéria. Um beijo. Quem tem rinite em contato diário com ar-condicionado pode desenvolver bronquite? Outra pergunta excelente. Rinite e asma são duas coisas que andam tremendamente andam juntos. Alguns artigos, alguns estudos científicos até chamam de vias aéreas unidas. A via aérea superior com a via aérea inferior. Porque muitas vezes, se formos analisar profundamente, o epitélio, então a mucosa que recobre a via aérea superior, é a mesma que recobre a via aérea inferior. Então, nós sabemos que uma grande parte dos pacientes que têm rinite, um dia podem desenvolver asma. Tá. E 40% dos pacientes que têm asma têm rinite associado. E é uma questão alérgica também, a da rinite, né? Nem sempre, mas a alergia é um fato importante. Acho que você tocou um assunto também muito importante. A asma e a rinite não são alergias. A alergia é um fator muito importante, tanto na fisiopatologia da asma quanto da rinite, mas não é só.
alergia que causa asma e rinite. Você tem rinite vasomotora, você tem rinite reagente, há vários outros fatores desencadeantes. Tá. E a asma a mesma coisa. A alergia pode piorar, então a pessoa mais alérgica, ela tem mais predisposição, a gente pode colocar Podemos colocar dessa maneira. Tá aí. Alimentação, doutor, influencia? Tem alimentos aí mais inflamatórios, a gente pode dizer que nessa questão também da asma, enfim, pode piorar a crise? Podemos falar que de uma certa maneira indireta a alimentação tem relação sim. Se a gente considerar que a doença do refluxo gastroesofágico, o que é isso? Quando a gente se alimenta normalmente, o alimento desce pelo esôfago, vem até o estômago e é digerido. Tá. Algumas pessoas têm a volta do líquido do estômago para o esôfago. Muitos estudos já mostraram que essa presença do ácido clorídrico no esôfago pode desencadear broncoespasmo, isto é, pode desencadear diminuição do calibre do brônquio, que é crise de asma, crise de bronquite. Então, isso já está muito bem estudado há décadas, inclusive eu estudei isso aí por muitos anos. Que interessante. Então, você tem alimentos que podem piorar a doença do refluxo, que causam mais refluxo, podem desencadear crises. Por exemplo, isso para alguns pacientes, não tenha dúvida, não é para todo mundo. Mas, às vezes, chocolate, alimentos mais doces, podem causar aumento do refluxo e, com isso, desencadear crise de asma. E, por outro lado, também, alguns pacientes com asma, independente de ter ou não refluxo, com alguns tipos de bebidas alcoólicas. Então, alguns destilados podem causar mais crises de broncoespasmo do que outros tipos. Que interessante. Então, pode ter relação, sim. Então, tem relação com a alimentação, não tem a menor dúvida. Eu vejo de uma maneira que o pulmão, ele está no nosso corpo, ele tem relação com tudo. O pulmão está relacionado com o nosso organismo inteiro, então tudo tem relação. Então, uma alimentação saudável vai ser relacionada com um bom controle da asma? É lógico que sim. O bom funcionamento do rim, do coração, de todo o nosso organismo todo está sempre relacionado. Tá aí. Grande aula hoje. Pneumologista, doutor Elie Fis. Obrigada. Obrigado. Maravilhoso, tenho certeza que ajudou muita gente. Passem em consulta, cuidem das crianças, se cuidem, vamos aumentar a imunidade, vamos fazer atividade física, né, doutor? Exato. Que tudo isso certamente vai ser positivo. Eu vou deixar um contato para vocês e um agradecimento do Delboni, então, delboniauriemo.com.br, para quem quiser saber mais. Obrigada, doutor, te espero numa próxima oportunidade. Com certeza.